Hoje nós vamos falar das emoções, né? Nós vamos falar a respeito de como é para aprender a identificar as emoções, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês de como se processam as emoções, de como elas se manifestam, envolvendo o reconhecimento dessas emoções para que a gente possa ajudar as pessoas com autismo a também reconhecerem e identificarem, né, como se processam as emoções, né? As emoções, como a gente já sabe, ela surge no sistema límbico, né? E quando a gente tem uma emoção, quando a gente é tomado por uma emoção, como a gente costuma falar, ocorrem descargas neurobiológicas que se manifestam no corpo, né? Como é essa manifestação no corpo, né? Se a gente tem por exemplo, emoção de ansiedade, de medo diante de alguma situação, a gente tem aqui, ó, o medo, né, é representado no desenho do Divertidamente. A gente tem algumas reações no corpo, né? A gente pode ter um friozinho na barriga, o coração acelera, a gente pode aumentar a produção de sudorese, né, ter tremores. Isso faz com que a gente se movimente para ação, para fugir ou para atacar, né? Então, assim, as emoções, elas geralmente, em geral, elas se manifestam no corpo, né? Se a gente tem raiva, a gente sente às vezes o rosto esquentar, né, de tanta raiva. Então, a gente tem muitas reações no próprio corpo. Agora a gente vai pensar um pouquinho como seria isso, né, nas crianças autistas que têm tanta dificuldade de interpretar, né, as reações corporais, o que está acontecendo com elas, além disso as dificuldades sensoriais. Então imagina como às vezes determinadas emoções que surgem, que acontecem, né, e as emoções acontecem assim, diante de situações de forma muito rápida e às vezes até inesperada, né, de como que elas sentem e percebem isso no corpo, né, e às vezes a gente vê reações muito exageradas nas pessoas com autismo, né. E elas ocorrem como resultado da estimulação de estruturas límbicas, né, que geram um estado de ânimo, né, refletindo nas mudanças de comportamento, fisiologia e demais implicações sociais. Então, o que acontece? Eu estou diante de uma situação, né, eu sinto uma emoção e essa emoção reflete no meu comportamento, né? A gente sabe que as crianças com autismo, por exemplo, têm dificuldade de controle inibitório, que é aquele freio que ajuda a gente a não esganar alguém quando a gente está com raiva. Eu posso até ter vontade de esganar, mas eu me controlo, eu tenho um freio, né? Muitas pessoas com autismo, ela vai sentir raiva e a ação e a emoção vão acontecer no mesmo momento. Eu tô com raiva, eu parto para ação, eu vou e agrido o outro, né? Então eu preciso ajudar a criança a reconhecer essa emoção e controlar, frear essa emoção, né? A manifestação dessa emoção não pode ser na íntegra, né? Por quê? Porque socialmente se torna inadequado. A gente precisa respeitar o espaço do outro, respeitar o corpo do outro. Então a gente precisa ajudá-lo a identificar essas emoções e a controlar. E ao mesmo tempo, se eu sinto alegria, eu não posso ficar igual a Alegria, a personagem do filme Divertidamente, que acaba querendo que tudo seja uma festa, e aquela euforia acaba atrapalhando as situações. Então eu preciso também ter um controle da minha euforia. E aí a gente vê muitas crianças com autismo, às vezes elas estão tão felizes que elas ficam eufóricas ao ponto de extrapolar essa alegria e perder o controle diante das situações sociais e apresentar vários comportamentos inadequados. Então a gente tem que aprender a regular essas emoções e as manifestações dessas emoções, porque se for de forma desorganizada, a gente acaba tendo prejuízos no contexto da sociabilidade, tá?